Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E vamos para o vídeo. Hoje a gente vai mergulhar em um dos nomes mais gigantes da filosofia, Platão. Sabe, as ideias dele não só definiram o pensamento ocidental por mais de 2000 anos, elas continuam a nos provocar até hoje. E tudo começa com uma pergunta bem fundamental sobre o mundo que a gente vive. Pois é, essa pergunta aqui, ela foi o motor de toda a jornada filosófica do Platão. Parece simples, né? Mas ela tem o poder de balançar as nossas certezas mais profundas sobre o que é real e o que é, sei lá, só uma ilusão, uma sombra. Agora, para a gente entender de onde vêm essas ideias tão, digamos, radicais do Platão, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo em que ele viveu. E olha, não era um mundo fácil. Era um cenário de guerra, de caos político e de uma perda pessoal que, no fim das contas, mudou o rumo de tudo. Olha só que interessante, o Platão tinha tudo para ser um grande político em Atenas. Era o destino dele, só que a vida dele foi marcada por uma instabilidade tremenda. Ele viu Atenas perder a guerra, viveu sob uma tirania brutal, e aí, em 399 a.C., aconteceu o evento que foi a gota d'água, a execução do mestre dele, Sócrates. Aquele foi um baque tão grande que o fez abandonar a política para sempre e começar uma busca por uma verdade que não mudasse com o vento. É isso. A morte de Sócrates foi o grande ponto de virada. Pensa só, o cara foi condenado pela mesma democracia que Atenas tinha acabado de reconquistar. Para Platão, isso foi a prova final de que o julgamento das pessoas era falho e que a política era corrupta. Essa desilusão foi tão profunda, mas tão profunda, que ele se convenceu de uma coisa. A verdade de verdade não podia estar nesse mundo aqui, nesse mundo de aparências, de opiniões que mudam a toda hora. E toda essa desconfiança que ele tinha do mundo, sabe? Do que a gente vê, do que a gente toca, ele conseguiu traduzir isso de uma forma genial na metáfora mais famosa dele. Talvez uma das mais famosas da filosofia inteira. A alegoria da caverna, que está lá na obra-prima dele, A República. A ideia da alegoria é basicamente nos colocar no lugar desses prisioneiros. A gente acredita que as sombras na parede, que no caso seriam o nosso mundo físico, tudo que a gente percebe com sentidos, são a realidade. Ponto final. Mas o que o Platão está dizendo é, opa, peraí, a gente está enganado. Esse mundo que a gente vê e toca seria só uma cópia, e uma cópia bem imperfeita de um mundo verdadeiro. Um mundo que a gente só consegue acessar com o pensamento, com a razão. Ok, então se o nosso mundo é só uma sombra, qual a solução? Bom, a resposta do Platão para esse dilema da caverna é a famosa teoria das formas, que a gente também conhece como teoria das ideias, e por séculos essa foi a interpretação, a visão padrão do que Platão queria dizer. Mas como é que essa teoria funciona na prática? Vamos pensar num exemplo simples. Como é que a gente olha para vários tijolos diferentes, um mais vermelho, o outro meio quebrado, um grande, um pequeno, e sabe que todos eles são tijolos? O Platão diria o seguinte, é porque todos eles participam, são cópias imperfeitas de uma única forma perfeita, da ideia de tijolo. E o mais louco é que, para ele, essa forma abstrata, essa ideia, é mais real do que qualquer tijolo de verdade que a gente possa pegar na mão. Só que aí a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o primeiro grande crítico dessa ideia toda de um mundo das formas não veio de fora, veio de dentro da própria academia, do aluno mais brilhante do Platão, Aristóteles. A crítica do Aristóteles era bem direta. Ele perguntava, ok, essa tal forma perfeita de homem que existe num outro plano, o que ela explica de verdade sobre os homens de carne e osso que andam por aqui? Para o Aristóteles, parecia que o Platão só tinha criado uma cópia de tudo. Uma cópia eterna e meio inútil. Um segundo mundo que, no fundo, não ajuda em nada a entender este primeiro mundo aqui. E olha, essa crítica foi tão forte que ela ecoou por mais de 2 milênios. Isso nos leva a uma pergunta provocadora. E se, por todo esse tempo, a gente estiver olhando para isso do jeito errado? E se essa interpretação tradicional, essa mesma que o Aristóteles detonou, for só uma parte da história? E se existir uma outra maneira de ler Platão, uma que talvez até resolva essa crítica do Aristóteles? É aqui que entra uma reinterpretação bem radical, que surgiu lá no começo do século XX com um filósofo chamado Paul Natorp. A tese dele era ousada. Ele dizia que essa ideia de dois mundos, um sensível e um das ideias, era basicamente um grande mal-entendido, um erro de leitura do Platão. Essa frase do Natorp resume perfeitamente a virada de chave. As ideias de Platão são leis ou explicações, não substâncias. Ou seja, para ele, as formas não são coisas, não são objetos que existem em outra dimensão. Elas são mais como regras, como leis da lógica que organizam a nossa própria realidade.
Para entender melhor, vamos pensar assim. As formas seriam como as regras de um jogo, tipo xadrez. Ninguém vê a regra do movimento do cavalo, mas é essa regra que define o que o cavalo é no jogo. Do mesmo jeito, conceitos como unidade, identidade ou diferença não são coisas que a gente encontra por aí no mundo. São, na verdade, as ferramentas, os conceitos básicos que a nossa mente usa para conseguir entender qualquer coisa. Pensa bem, sem ter a noção de diferença, como a gente conseguiria sequer distinguir uma cadeira de uma mesa? Nessa nova visão, a realidade não é só algo que está lá fora para a gente descobrir. É algo que a nossa mente ajuda a construir, usando essas regras fundamentais do pensamento. Então, tá. A gente tem a visão tradicional e essa reinterpretação. Juntando tudo isso, qual é, afinal, o grande legado de Platão? O que fica de mais importante? Pois é, aquela imagem mais comum do Platão, de um filósofo que só ficava imaginando um mundo perfeito, sabe? Um céu de ideias, talvez seja um pouco simplista demais. A verdadeira revolução do pensamento dele pode ser algo bem mais sutil e muito mais profundo. O grande pulo do gato talvez seja este. A genialidade do Platão não foi só imaginar um mundo perfeito lá fora. Foi ter sido talvez o primeiro a fazer a pergunta que mudou tudo. E se as regras da nossa própria mente forem o que cria o mundo que a gente percebe aqui dentro? E se para entender a realidade externa, a gente precisar, antes de mais nada, entender como funciona a nossa própria cabeça? E é com essa pergunta que a gente fica. Uma pergunta que Platão deixou no ar e que, olha, continua tão relevante hoje quanto era lá em Atenas há mais de 2 milênios. Afinal, a realidade é algo que a gente simplesmente descobre? Algo que está lá fora? Ou será que ela é, em grande parte, algo que a nossa própria mente constrói? A busca por essa resposta, bom, essa busca continua.